A venda é prática. Venda não é técnica. Venda, quanto mais você pratica, você fica melhor. Quanto mais contato você faz, você consegue vender mais. Então, além de quanto mais contato você faz, você tem que ter conexão também. Não adianta eu estudar e não ter uma conexão com o cliente, porque senão eu não vou conseguir vender. Como eu lido com isso, é que no próximo mês eu tenho uma nova chance de fazer o que talvez eu não fiz esse mês, de trabalhar no que eu não trabalhei esse mês. Começar do zero, né? Vendas é Cara, isso. se você não acredita que você é boa em alguma coisa, quem vai acreditar, entendeu? Exatamente. Você tem que ser a primeira pessoa que acredita em você. Exatamente. Se o cliente conversa mais, eu vou falar mais. Se o cliente quer me ouvir, eu vou falar mais. Se o cliente quer falar, eu vou ouvir. Então, depende muito do perfil do cliente. Eu acho não do que- meu perfil. Entendi que só depende de mim. Então, hoje eu entendi que o que eu ganho depende daquilo que eu faço. Então, quanto mais eu faço, mais eu ganho. E automaticamente vem também o reconhecimento, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. Pessoal, hoje a gente vai estar batendo um papo com nossa colaboradora Ramona. Muitos já conhecem ela atua na área de vendas. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Vai ser um papo muito bacana e inspirador para muitos de vocês. Por quê? Porque ela entrou na Sysmais com muito segura. Ela não tinha muito conhecimento nem de sistema, nem de venda, nem de tecnologia. E aí ela entrou nesse mundo de cabeça. Ela dentro de uma empresa e um time que ajuda a pessoa a evoluir com ferramenta, com metodologias, com propósitos bacanas. Com tudo isso ajudando ela, ela conseguiu sair do zero praticamente e entrar nesse mundo, se tornando hoje uma das maiores vendedoras da Sysmais. Vira e mexe, ela bate recorde de venda, a gente tem aqui um ranking de venda por mês, e muitos deles ela que está no topo. E aí ela vai estar contando para nós um pouquinho de como ela conseguiu fazer isso, como ela conseguiu sair de um mundo praticamente, como ela conseguiu entrar em um mundo que praticamente ela não conhecia nada, aprender o que ela aprendeu e ter os resultados que ela tem. Primeiro, antes da gente começar o bate-papo, eu vou pedir ela para se apresentar. Ramona, fala um pouquinho de você, para quem não te conhece. Olá, pessoal, eu sou a Ramona. Muito prazer, já apareci aqui outras vezes. Gosto muito disso aqui. Estou na área de vendas, já entrei na empresa na área de vendas, tem 5 anos que eu atuo aqui na área de vendas e gosto muito de tudo isso. Bacana. Ramona, conta pra gente um pouquinho como foi, se você lembrar, seu primeiro dia, ou se você não lembrar exatamente do primeiro, como foi seus primeiros dias na Sysmais, como você lidou com vendas, com a tecnologia, como foi isso? No meu primeiro dia eu tive muito medo, porque é uma realidade totalmente diferente daquilo que eu vinha, né? Sempre trabalhei com vendas, mas meu início na minha trajetória era vendas de verduras, ajudava minha avó, né, com as verduras, às vezes até já vendi trufa na rua, mas a tecnologia era algo muito Você que fazia a distante. trufa? Era eu que fazia as trufas. E é boa? Sim, ué. E a tecnologia era algo muito distante da minha realidade, né? Então, eu não sabia, quando eu comecei, eu não sabia nem o que era um Ctrl-C, Ctrl-V, não sabia o que era uma conexão remota. Então, passei por muitos desafios, mas eu tenho muita vontade de crescer. Então, aprendi com os ensinamentos da equipe, aprendi com os recursos que a empresa oferece, e tudo depende de mim, né? Com certeza. E que já cresceu e vai crescer mais. Com Se fé em Deus e Deus. você quiser. Em que momento você achou, quando você começou a trabalhar nesse setor aqui na empresa, em que momento você achou que não ia dar conta de fazer o que você tinha que fazer? Teve algum momento que você achou que não ia dar conta? Eu acredito que sim. Em vários momentos, Até hoje até deve ter hoje. isso. Exatamente. E Todos os setores da empresa exigem muita cobrança, né? Mas eu acredito que vendas, a cobrança é um pouco maior se tratando aos outros setores. E eu tenho um certo problema com cobrança. Não gosto de ser cobrada. Então, em alguns momentos, eu fiquei um pouco despretensiosa. Fiquei com vontade de abandonar o barco por conta da cobrança. Mas hoje eu aprendi que sem a cobrança não funciona. E quanto mais a gente cobra, mais a gente quer entregar, né? Quanto a gente mais é cobrada, mais a gente quer entregar. sim, entendi, bacana. E qual foi o momento que você virou a chave, que você falou assim, não, eu tô insegura, eu tô sem saber o que fazer e pá, aí comecei a vender e falei, não, eu consigo, eu vou vender, eu tô vendendo. O momento aí virou a chave. O momento em que eu virei a chave é porque, como a gente disse lá no início, você falou que eu já apareci no ranking algumas vezes, eu sou extremamente competitiva. Eu gosto disso, gosto dessa adrenalina. E aí eu entendi que só depende de mim.
Então, hoje eu entendi que o que eu ganho depende daquilo que eu faço. Então, quanto mais eu faço, mais eu ganho. E automaticamente vem também o reconhecimento, né? E aí essa foi a minha virada de chave, quando eu entendi isso. No Eu caso do gosto disso. mindset, a mudança de pensamento. Exatamente. Eu gosto disso, eu consigo isso, então é o que eu falei, eu gosto de. Sou competitiva, gosto de estar sempre em cima, então se eu faço, se eu entrego resultados, automaticamente o reconhecimento vem. E aí foi isso que me fez mudar o potencial aí esse ano, né? Bom demais. Falando em mudança de pensamento, bicho, tem. Isso não é só pra você, não. Tem, por exemplo, às vezes, acontece até comigo, qualquer pessoa. A gente é muito bom em alguma coisa e. Só que a gente não reconhece isso. E por a gente não reconhecer, a gente não consegue conquistar as coisas que a gente poderia conquistar com esse potencial que a gente tem. A partir do momento que a gente reconhece que a gente é bom, que a gente é bom em alguma coisa, a gente é diferente em alguma coisa, as coisas começam a mudar. Isso é uma virada de chave, não só para você, mas para qualquer pessoa. Eu falo por mim, porque assim, eu sou programador e muito tempo, até hoje às vezes também, eu me cobro muito, achando que eu não sou bom, que eu poderia ser melhor, que eu poderia ser isso e tal. Só que quando eu paro e reconheço, eu olho para trás e vejo o que eu já passei e o que eu sou hoje, eu vejo as coisas que eu já fiz, eu entendo que eu não sou ruim. E isso, só essa mudança de pensamento me faz, tipo assim, fazer muitas coisas, entendeu? Só por causa disso, porque às vezes quando a gente não reconhece isso, a gente fica inseguro, a gente não quer dar um passo à frente. Então a mudança de pensamento é importante. Exatamente, eu penso exatamente como você. Eu acho que a gente tem que ser humilde, sim, mas eu acho que ser bom em algo e falar com propriedade, eu sou bom em algo, não quer dizer que a gente não é humilde. Sim, nada a ver. E isso ajuda a gente a evoluir ainda mais, porque se eu sei que eu sou boa, eu quero ser ainda melhor. Cara, se você não acredita que você é boa em alguma coisa, quem Quem vai vai acreditar, acreditar? entendeu? Você tem que Exatamente. ser a primeira pessoa que acredita em você, Exatamente. em tudo, entendeu? Quando, nessa jornada sua aí que a gente está conversando sobre vendas, houve alguém que te inspirou e te ajudou a seguir, a chegar nesse resultado que você tem hoje? E se sim, quem foi? Olha, quem me inspira hoje é os sócios da empresa, né? Porque, querendo ou não, a gente está em família e eles me inspiram muito. Quero eu chegar onde eles chegaram um dia. Então, eles me inspiram e eu faço por mim, faço por eles, faço por um todos. Então, o que me inspira hoje é isso. Uhum. Assim, beleza, inspiração. E sobre ajuda, por exemplo, talvez você em algum momento você precisou de ajuda, sei lá, de aprender alguma coisa. Eles também te ajudam? Sim, na verdade a gente aqui Se na ajuda, Cismais né? hoje se ajuda. Então, você já me ajudou várias vezes, o Sérgio que está por trás das câmeras já me ajudou várias vezes, os sócios, né, me ajudam constantemente. Não posso deixar de falar de Glenda também, que tem uns 10 anos de empresa, que ajuda constantemente. Então a gente se ajuda sempre. Vocês que são a parte mais velha aqui, que está aqui há mais tempo, são a minha inspiração e é na onde eu busco ajuda quando preciso. Bom demais. Conta pra gente um momento de superação marcante que você tem. Um momento de superação marcante. Isso. O momento de superação marcante que eu tenho a gente trabalha com vendas de recorrência, né? Então, no início, quando a gente trabalhava com o sistema Max Pro, era um pouco mais difícil de vender, porque o nosso público era pequeno. Então, eu não conseguia chegar nem a 5 vendas ao mês. E aí, um momento marcante que eu tive foi quando a gente lançou o Mais Simples, que eu vendi 10 vendas no mês, depois foi para 20, depois foi para 30, depois aumentou a equipe. Hoje, só uma pessoa, no mês passado eu bati o meu recorde, tanto em quantidade quanto em recorrência. E então, um momento marcante de superação foi esse. A partir do momento em que a gente lançou o Mais Simples, que as nossas vendas aumentaram muito. E esse foi o meu momento de marcante aqui. Entendi. Ó, Ramona, no seu setor, né, que a gente está falando da sua superação, de entrar na empresa do zero, evoluir como vendedora e hoje se tornar uma ótima vendedora. Você fez curso, você fez algum treinamento ou faz algum curso, algum treinamento para se especializando? Olha, eu não vou mentir. Hum, Na rotina do dia a dia hoje, que eu tenho, é um pouquinho complicado para mim conseguir incluir os cursos no dia a dia. Mas sempre que eu posso, eu tô lendo. Tem algum curso que eu gosto muito de fazer. É uma plataforma magnífica, que é o Vence.
Sempre tem atualizações, sempre tem curso, tanto para a área de vendas quanto para a área profissional. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu dou uma olhada nele. Mas a venda é prática. Venda não é técnica. Venda, quanto mais você pratica, você fica melhor. Quanto mais contato você faz, você consegue vender mais. Então, além de quanto mais contato você faz, você tem que ter conexão também. Não adianta eu estudar e não ter uma conexão com o cliente, porque senão eu não vou conseguir vender. Então, o que eu diria para quem quer começar na área das vendas? Primeiro é muito contato. Quanto mais contato você faz, mais você consegue vender. E também conexão. Quando você cria conexão com o cliente, você não vende, talvez você não vai vender agora, mas em algum momento, quando o cliente precisar do seu serviço de novo, ele vai lembrar de você por conta da conexão que você teve com ele. Provavelmente quando você faz essa conexão com o cliente e dá certo, isso acaba te inspirando, motivando para que você consiga fazer novas conexões com outros clientes diferentes. Exatamente. E vai só, é como se fosse uma bola de neve. Exatamente. Quando a gente conecta com o cliente, a gente percebe, né, o quanto foi diferente aquele contato, e aí a gente tenta aplicar isso com os outros contatos, porque a gente sabe que funciona. Entendi, bacana. Ô Ramona, e quando você, por exemplo, a gente está agora final de mês, né? Eu não sei se já está com a meta do mês batida. Quando vai chegando no final do mês, ou quando a meta não está batida, você tem alguma estratégia ou algum ensinamento que você usa para que você consiga tentar, né, bater a meta, tanto a sua pessoal quanto a da equipe? Ó, a minha estratégia é, eu não foco no montante total, eu quero mais um. Então eu consegui mais um agora, aí eu falo, eu vou atrás de mais um. E eu sempre estou buscando mais um. A minha estratégia é essa. Entendi. E aí no final do mês, o que é que eu faço? Se eu já tenho uma certa quantidade de contato que eu faço, que eu tenho a taxa de conversão, então no final do mês eu tento aumentar essa quantidade de contato, para mim automaticamente aumentar a quantidade de conversão. Uhum. Eu acho que é uma estratégia boa mesmo, porque, por exemplo, vamos supor que falta lá 20 pessoas, 20 vendas. E se você se preocupar com as 20, talvez você vai se preocupar tanto, você não consegue performar bem. Agora se você, vou um, aí você consegue um ou outro. Aí às vezes você consegue ter um resultado realmente melhor. Porque 20 é uma realidade distante, né? Então, por exemplo, eu bati a minha meta de recorrência já esse mês, mas de quantidade ainda não. E aí, se eu focar na minha meta de quantidade, talvez eu não vou conseguir performar bem. Do que se eu dividir a minha meta. Não, eu vou fazer 2 hoje, na próxima semana eu faço 2 por dia, e aí assim eu vou conseguir bater a minha meta. E se eu ficar, eu vou vender 20, é claro que eu não vou vender 20 hoje. Então, automaticamente eu vou me desmotivar. Entendi. Mas quando a gente lançar esse podcast aqui, quem assistir vai aparecer umas 20 pessoas. Amém, venham comprar, gente. Tem alguma dica, algum conselho, algum ensinamento que você diria para alguém que está começando agora ou querendo começar na área de vendas, uma pessoa que nem você começou, que não tem muito conhecimento ainda e está se mergulhando nesse mundo? Olha, o conselho que eu dou é não tenha medo. Sim. Porque o medo acaba que afasta a gente, né, dos nossos objetivos. Então, o primeiro conselho que eu dou é não tenha medo. Eu falei que hoje eu faço pouco curso por conta da rotina, mas é um ponto crucial para quem está começando, não sabe como conversar com o cliente, como abordar o cliente, então é interessante procurar alguns conteúdos. Thiago Concer é um que tem muito conteúdo gratuito na internet, que eu aconselho quem quer começar na área de vendas. Esse é um cara que tá aparecendo agora, que tem um cabelo assim baixinho assim, não? Tem um topetinho assim pra cima. Que fala bem calmo, assim, não sei o que, não sei o que. Não, é esse não? fala muito calmo, então não não. é esse não. É que Conce esse nome Conce, pareceu o nome de outro cara. Sim, prossiga. Aí eu indico seguir os conteúdos dele, ele tem muitos conteúdos gratuitos nas redes sociais, que para quem quer começar a prospectar, fazer contatos, ele indica cada ponto onde a pessoa tem que melhorar, então eu indico isso. Então, não tenha medo, busque conhecimento, e é o que eu falei, vender técnica. Então, quanto mais contato você fazer, você vai conseguir melhorar a sua performance e vai identificar os erros até chegar no resultado alvo. Bacana. Você acha que, por exemplo, o perfil das pessoas, por exemplo, tem pessoas que conversam bastante, tem pessoas que conversam um pouco, tem pessoas que são muito técnicas, tem pessoas que conversam de forma mais contraída, tem pessoas que conversam muito, mas são mais sérias. Você acha que essas variações de perfis afetam a venda ou,
Por exemplo, cada pessoa de um perfil diferente pode ter o mesmo resultado ou teria que ter um perfil unificado, a pessoa teria? Como você disse aí? Eu diria que o perfil pode sim atrapalhar na venda, quanto pode ajudar. Mas, além do meu perfil, eu tenho que entender a realidade do meu cliente. Porque o cliente, ele não tem um perfil. Eu converso com o cliente hoje que ele tem um perfil. Amanhã eu converso com outro totalmente diferente. Então, o que funcionou hoje, amanhã não vai funcionar. Então, eu tenho que entender o perfil do cliente para mim aplicar em cima do perfil do cliente. Se o cliente conversa mais, eu vou falar mais. Se o cliente quer me ouvir, eu vou falar mais. Se o cliente quer falar, eu vou ouvir. Então, depende muito do perfil do cliente, não do meu perfil. Eu acho que depende muito do perfil do cliente e também do dia do cliente, né? Porque talvez o cara tenha um perfil lá que ele gosta de bater papo, só que talvez tá num dia ruim, aí na hora que você começa a conversar com ele, você já tem que sacar isso, né, pra você, ou você acha que não? Sim, com certeza. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que gosta de conversar, né? Você chega todo dia aqui e nós bate aquela resenha, aquele papo. Só que tem um dia que você chega, só quer que tenha alguma coisa de ruim, você já chega com a cara meio assim, né? Aí eu não vou chegar fazendo a brincadeira, porque eu não sei o que tá acontecendo. Esse entendeu? dia você não deve assistir, Então, você deve acho que é pedir mesmo sendo desculpa e tentar em um outro momento. Mas resumindo, o vendedor tem que se adaptar ao perfil e às condições do cliente. Do cliente, exatamente. É uma habilidade que tem que ter. Exatamente. É bacana. O vendedor, ele tem que ter um perfil, é claro que é uma pessoa que é mais comunicativa, que é mais alegre, ele vai conseguir cativar mais o cliente. Mas, além disso, o perfil do cliente envolve muito, porque você tem que saber lidar com o perfil do cliente. Entendi. Com tudo que você aprendeu aqui na Sismais, foi muito claro que você trabalhou de venda, né? Foi aqui na Sismais. Não, Assim, não. você falou que você trabalhou com sua avó, não foi? Isso, Então isso. tá, tudo que você aprendeu. Mas eu vou falar da Sismais porque é uma coisa mais tecnologia, tá? Tudo que você aprendeu aqui, você acredita que todo esse conhecimento, aprendizagem, você consegue aplicar para outros setores? Por exemplo, se for trabalhar, sei lá, representante de material de construção, você acha que esses ensinamentos vai te Sim, te com ajudar? certeza. Porque é o que eu falei, vindo da conexão. Então, se eu conseguir criar conexão com o cliente na área da tecnologia, eu acredito que para mim vender um produto seja até mais fácil do que vender o serviço que a gente vende hoje. Então, eu acredito que quando você trabalha na área de vendas, que você já sabe como se conversar, como se conectar com o cliente, qualquer uma outra área de vendas você vai se sair bem. Entendi. Bacana. E, Ramona, quando você bate sua meta, você tem duas metas individual? Isso. Hoje a gente está Quantidade, trabalhando valor. com 2 metas individuais. Vamos falar agora de time. Quando você bate sua meta, são as duas metas individuais. Só porém, a meta do time ainda não está batido. E, por exemplo, dos outros colegas seus de venda também, eles não estão com essas vendas batidas. Existe alguma coisa que ajuda essas pessoas também a bater a meta dele ou não? Como é que funciona isso? A logística dentro ali do setor comercial. Para a gente ajudar a pessoa a bater a meta individual dele, da forma que a gente trabalha hoje, é um pouco complicado. Porque a gente trabalha com a carteira de cliente. Então, eu tenho a minha carteira de cliente, eu não posso passar a minha carteira de cliente para você. Mas, assim, às vezes a gente recebe uma indicação, a gente passa, olha, eu recebi uma indicação aqui. Porque a indicação ainda não está na carteira, né? Exatamente. Eu recebi uma indicação aqui, como eu já tô com a meta batida, você pode ficar com a minha indicação. Olha, eu acho que fulano tá querendo um sistema, entre em contato com ele. A forma que a gente se ajuda é dessa forma. Mas aí, além da meta individual, tem a meta de equipe, né? Então, a partir do momento em que eu já bati a minha meta e eu vender mais, eu vou, querendo ou não, ajudar na meta de equipe. Querendo ou não, eu não vou ajudar a meta individual delas, mas eu vou ajudar. A meta principal, no caso, que é a geral, vai ser alcançada, né? Exatamente. Bacana. Deixa eu te falar, estratégias para vender. A gente falou isso já no outro podcast, mas eu acho que era bom a gente falar um pouquinho diferente. Porque no outro podcast a gente falou sobre ferramentas, que a gente usa CRM, usa não sei o quê. Só que esses recursos que a gente pode usar para ajudar a vender, que qualquer pessoa conseguiria, você consegue indicar algum, por exemplo, eu acho que fazer vídeos de marketing, tal, talvez ajude a vender. Tipo assim, você consegue dar alguma dica com a sua expertise? Eu acho que a principal ferramenta de venda hoje é rede social. Rede social, né? Então, a pessoa que ela não tá na rede social, muito provavelmente ela vai se destacar nas vendas. Então, para quem quer começar a vender, que seja serviço, que seja produto, ela tem que se destacar na parte social. Então, ela tem que focar em rede social, tem que focar em marketing, talvez um tráfego pago, para conseguir atrair o público que quer. E aí, depois disso, as demais ferramentas, né? Uma automação para prospectar maiores números de clientes. E eu acho que serve para qualquer comércio de qualquer tamanho. Exatamente. Mas principalmente para aqueles que
não estão em um ponto que é muito movimentado. Porque assim, ó, veja bem, vamos supor, um exemplo, vamos supor que você tem uma empresa de alguma coisa, que você está lá no ponto mais movimentado da sua cidade, só que você não está na rede social, certo? Aí se você ir para as redes sociais, se você tem um resultado X, você vai dobrar talvez, Não. certo? Agora eu tenho uma empresa que eu tô lá no bairrozinho lá, bem afastado, e quase ninguém me vê, ninguém me conhece. Rede social? Se eu não tiver na rede social, tá pior ainda pra mim, Exatamente. porque eu não tenho a visibilidade física e também tô fora da visibilidade pessoal da internet, da social. Exatamente. A rede social é como se fosse um shopping, e aí passa aqui tanta gente, 1 milhão de pessoas por dia, e essas pessoas, você tá visível pra essas pessoas. Eu não sei as outras pessoas, mas eu compro pela rede social. Não vou em loja física, mas muito raramente. Então, E quem é o não tá futuro. na rede social, provavelmente em algum momento vai se sentir abalado. Pois é, concordo 100%. A tecnologia, né? Aham, concordo. Isso é pra tudo, né? Quem não se adapta à tecnologia, infelizmente, não vai ficar pra trás, não. Já tá pra Já tá trás. pra trás. Bacana, Ramana. E sobre sua rotina atual, como que é seu dia de hoje? O que mudou na sua abordagem com os clientes do início para o momento atual? Como você abordava antes, como você aborda hoje? Olha, como eu abordava antes, eu era um pouco vaga, né? Porque eu cheguei aqui sem conhecimento na tecnologia, sem conhecimento em sistema. Então, para me abordar o cliente era um pouco mais difícil. Às vezes eu vendia para quem realmente queria comprar, que é algo que eu falo que é venda fácil. Já hoje, como eu busquei conhecimento, eu procuro entender as coisas, eu conheço muito o sistema. Então, eu sei como o sistema pode ajudar o cliente. Então, como que mudou a minha rotina? Primeiro, eu entendo o que que o cliente busca, por que que ele veio atrás do sistema, se ele usa o sistema ou não, qual a dor dele no sistema atual, para depois eu trabalhar em cima da dor dele. Então, foi isso que eu mudei do início para cá. Eu busquei mais conhecimento para mim conseguir entender melhor o que é o que o cliente precisa. Entendi. Acredito eu que quando um vendedor vai oferecer algum produto para um cliente, antes desse cliente comprar, ele precisa criar uma confiança no vendedor, porque querendo ou não, você está falando para o cliente, né? Que no nosso caso, com gestão de sistema vai ajudar ele de tal forma, e ele precisa confiar em você para ele comprar o sistema. Você concorda? Concordo Pronto. plenamente. Como você faz para você criar essa confiança nos clientes? Como eu crio a confiança Isso. no Como você cliente? passa confiança? Você faz para eles confiarem em você? Para eles confiarem em mim, eu tenho que entregar o meu produto, né? Então, para eles confiarem em mim, eles têm que ter certeza exatamente daquilo que eles estão comprando. Então, eu faço com que eles conheçam realmente o produto que eu estou vendendo, Antes deles comprarem. antes deles comprarem. Porque eles Porque a conhecendo, gente considera que, a partir do momento que ele comprou, ele teve a confiança. exatamente, ele conhecendo aquilo que ele está comprando, despertou a confiança nele, né? Uhum, entendi. E como você organiza seu tempo entre estudo, trabalho, sua vida pessoal, rotinas? É o que eu falei lá no início. Hoje a minha rotina ela é um pouco pesada. E eu gosto de trabalhar, eu gosto de bater meta. Inclusive, Então, ontem eu cheguei aqui no escritório, ia dar 8 horas da noite, você estava aí. exatamente. Então, minha rotina é um pouco corrida hoje, porque até então eu não tenho outras obrigações no momento. Então, eu gosto de trabalhar, gosto de entregar meus resultados. E aí, a minha rotina hoje é basicamente o trabalho. Eu vivo aqui e gosto disso aqui, entendeu? Uhum, entendi. É, o que você gostaria de aprender agora? Quais são seus próximos objetivos de desenvolvimento? Olha, meus próximos objetivos de desenvolvimento, além de Desenvolvimento vir, como profissional, como vendedora? além de vender mais, eu quero buscar crescimento aqui dentro da empresa, né? Não só em vendas. Você pretende. Pode terminar, perdão. Não, agora você pergunta. Você pretende continuar vendendo o que é hoje? Tipo assim, apenas evoluir sua capacidade de vender, ou você pretende mudar de cargo, mudar de setor? Eu acho que tudo na vida é um processo. Então, a gente tem que respeitar o processo. Nesse momento, eu entendo que o meu processo é vender. Então, eu quero primeiro melhorar minhas vendas. Quero sempre estar no topo, né, das vendas. E depois disso, sim, eu tenho uma perspectiva de carreira, eu quero crescer. Então, eu busco, além de vender, trabalhar para crescer aqui dentro. Entendi.
Ô, Armando, eu acredito também que o ambiente que a gente trabalha, né, no nosso caso que é a empresa, os setores, a sala dos setores e tal, ela tem que proporcionar um ambiente bacana para que você consiga também desempenhar um bom trabalho. O que que você mais valoriza aqui na Cismais? O que que você mais acha bacana e tal? O que eu mais acho bacana aqui na Cismais é o reconhecimento. É, hoje eu tô aqui pelo meu reconhecimento. A gente é muito bem reconhecida em todas as questões. A gente tem um ótimo ambiente de trabalho, a gente tem flexibilidade de horário aqui, então eu trabalho até 8, como você falou aí, porque eu quero. Mas a gente tem flexibilidade de horário de trabalho, a gente é bem reconhecido, bem remunerado, e, e isso que me faz ficar aqui. Eu gosto disso, entendeu? Entendi. Já teve algum feedback de algum cliente ou dos gestores aqui da empresa que te emocionou? Sim, Você pode compartilhar com a na gente? verdade, mais dos meus gestores, né? Porque eu vim de uma rotina totalmente diferente. É, eu não conhecia tecnologia e eu acredito que eu consegui me desenvolver muito aqui. E eles reconhecem isso. Então, isso é muito importante para mim. Entendi, bacana. Como você lida com dias ruins e metas não batidas? Querendo ou não, talvez isso acabe influenciando sua produtividade no trabalho e tal. Olha, Ou não. como eu lido com dias ruins e metas não batidas. Dias ruins existe, né? Faz parte da trajetória de tudo, faz parte da uma trajetória de empresa. Não são todos os dias que são bons, faz parte da trajetória pessoal, né? Infelizmente a mente humana é isso, então dias ruins existe. E metas não batidas. Às vezes a gente não bate a meta, não foi nem por falta de interesse nosso, mas por falta de interesse, falta de recursos, né? Uhum. Então, assim, nem Ayrton Senna ganhou todas as batalhas. Então, é isso. Graças a Deus, quando virou o ano pra cá, a gente não sabe o que é não bater meta. A gente bateu todas as metas. Mas perder faz parte do processo. E como eu lido com isso, é que no próximo mês eu tenho uma nova chance de fazer o que talvez eu não fiz esse mês, trabalhar no que eu não trabalhei esse mês. E começar do zero, né? Vendas é Bacana. isso. Ramona, eu não sei se alguém já chegou a relatar para você ou se você já tem essa resposta pronta, mas você já inspirou alguém na equipe, ou na equipe de vendas, ou dentro da Cismais? E como foi isso? Se inspirou? Cássio, realmente eu não tenho essa resposta. Porque ninguém nunca me falou, né? Se eu já inspirei ou não. Mas eu acredito que sim, porque é o que eu falei. Eu busco evolução, eu entrego resultados. Então, automaticamente, quando você entrega resultados, você inspira alguém, né? Então, eu acredito que sim. Todos nós somos inspiração de alguém, talvez não a inspiração total que a pessoa vai levar para a vida, mas a gente inspira em alguma coisa. Por Alguma exemplo, no coisa. início aí você falou que inspirava também em mim, Sérgio, que a gente. Você falou, não foi? Daqui a Sim. pouco foi uma besteira aqui. Que a gente é os mais velhos da Cismais, não sei o quê. Então eu nem sabia disso também, entendeu? Não é porque ninguém nunca falou que a gente não inspira. Então eu acredito que você Exatamente. também está inspirando o pessoal aí. Até porque hoje o pessoal do comercial nosso, todo mundo que trabalha no setor comercial. Todos eles têm um bom desenvolve bem, vende bem. E se todos vendem bem, provavelmente é porque um inspira o Um outro. inspira o outro. Exatamente. Porque dizem que quando você está em um ambiente, o ambiente contamina. Por exemplo, se você tiver um ambiente ruim, você vai ser contaminado e vai ser uma pessoa ruim, né, dentro do contexto daquele ambiente. Então, se tá vocês, das meninas do comercial, e todas estão desempenhando bem, é porque dentro do ambiente, o que está contaminando lá é algo bom, É algo entendeu? bom, exatamente. Então a inspiração está sendo Então, legal. nós somos inspiração. Eu acho que lá uma inspira a outra. Eu Sim. acredito. Com certeza. Meu pai me inspira muito, eu nunca falei isso pra ele. Então não é Faz porque parte do processo. ninguém nunca falou que a gente não fala. Beleza. Ô, Ramona, outra coisa também. Você acredita que rituais. Rituais, que você faz um ritual, não faz? Faz. Pronto, beleza. Você acredita que rituais que as pessoas fazem, por exemplo, meditação, eu não conheço muito, mas eles também ajudam na vida profissional? Ou é porque o pessoal fala que quando você medita, você fica mais leve e tal, essas coisas. Como você faz isso e você tem bons resultados na venda, você acredita que tem alguma influência? Olha, eu costumo dizer, não voltado para meditação, mas eu costumo dizer que energias positivas atraem energias positivas. Então, voltando para a meditação, quando a gente medita, a gente consegue se alinhar com o ambiente, com o meio.
Ritual que eu busco é sempre. A palavra ritual pra você que é um negócio satânico. É, É porque ritual fica um negócio assim meio. é. Então, o ritual que eu busco é sempre estar de bem comigo mesmo. Ter uma rotina agradável, tentar não reclamar da vida, embora ainda reclama, porque eu acho que é impossível a pessoa não reclamar. Mas é aquilo. Então, é a energia que eu coloco, eu recebo. Então, se eu coloco energias boas, eu recebo energias boas. E eu acho que isso se aplica não só em trabalho, se aplica em todas as áreas da vida. Uhum. Cara, você falando de, foi de felicidade? Você falou agora aí que ninguém é feliz? Eu falei de reclamar, É, eu reclamar da tento não vida. reclamar, embora eu reclame. Eu salvei o negócio aqui, velho. Que da hora. Pode. Ok, velho. Calma aí, calma aí. É da hora. Não existe evolução sem nunca ter errado. Ó, não existe evolução sem nunca ter errado. Conquista sem ações. Sucesso sem conhecer o que é fracasso. Resultado sem disciplina. E felicidade sem gratidão. Felicidade sem gratidão. Às vezes a gente consegue tantas coisas na vida e E a a gente já gente fez esquece de muito, só que olhar. como a gente não tem gratidão, a gente é infeliz. A gente acha que a gente não conseguiu nada, porque a gente não é grato ao que a gente tem. Foi o que eu falei lá. É por isso que eu Eu lembrei do tento não negócio. reclamar, porque eu sei que eu não reclamando, eu sendo grata, mais coisas boas vão acontecer. Mas é do ser humano isso. Então, a pessoa que fala assim, eu não reclamo, eu acho que isso não existe. Uhum. Mas eu tento reclamar menos, né? É, eu reclamo muito, inclusive. Eu tento reclamar menos também. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um Pode Simplificar. A Ramona contou um pouco da história dela, da jornada dentro da Cismais. Ela falou sobre obstáculos, desafios que ela teve que passar, que ela teve que superar para chegar onde chegou. E foi um conteúdo muito enriquecedor para mim e acredito para vocês também. Ramona, para a gente finalizar para o pessoal, se você pudesse voltar no tempo, ir lá no primeiro dia seu aqui na Cismais, quando você entrou, e falar com você mesmo, o que você diria? Não tenha medo. Eu já falei várias outras vezes aqui, né, durante o podcast. Não tenha medo, porque você é capaz, se acreditar no seu potencial. Respeite o processo. Eu acho que um ponto crucial que eu venho aprendendo, não só aqui na empresa, mas na vida, respeite o processo. Não tenha medo e acredite em você. Busque conhecimento, busque evolução constantemente. E é isso. Muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.